Ninguém fala que o abusador tá dentro da família. Todo mundo fala que o abusador tá na rua, o tarado, o velho do saco. É meio triste, é um assunto que envolve pedofilia, tá? A classe conservadora brasileira nos últimos 15 anos entendeu que era uma ameaça, e é uma ameaça, temos que enfrentar com dedicação, com vontade, com atitude, e nós começamos tivemos a CPI da pedofilia, tivemos Magno Malta lá em Brasília, depois tivemos uma ministra de Direitos Humanos que gostava do tema, que é a Damares, mas vamos lá. Nós temos vários colegas, Glauber, em DECAVs, em delegacias. A DECAV é diferente da DPCA. A DPCA é o menor infrator, e a DECAV é a criança e adolescente vítima, né? E esses colegas de DECAV, eles já relatam pra gente, há mais de 5 anos, o perfil do abusador. O abusador, o pedófilo, ele não é o velho do saco que anda na rua oferecendo bala pra criança. Isso aí é 1% dos casos. O abusador é alguém muito próximo da criança. É tio, é padrasto, é vovô, é primo, sabe? Às vezes o irmão, sabe? E o conservador, às vezes, tem vergonha de entrar nesse tema, porque a família é a coisa mais importante, né? Então, não fala mal da família, né? Mas a criança vítima quase sempre é abusada por alguém do grupo familiar, porque ele precisa de muita confiança para abordagem e tempo. De novo, Miquel, existe o caso da garotinha que foi comprar um pão para a mamãe e um tarado puxou ela para dentro de casa e assassinou. Isso acontece, mas isso não é regra, isso é exceção. Regra é a menina ser abusada ou o menino ser abusado por um parente próximo. Eu comandei a companhia de Resende durante 2 anos lá, Miquel, e o cenário típico que eu tinha era uma casa com um quarto só. A Coab não existia, Minha Casa Minha Vida, então a Coab fazia uma casa com um quarto só. Então esse padrasto, quase sempre cachaçado, ele ficava na cama com a mãe e com a enteada. E ele fazia sexo com a mãe até os 50 anos, 40, depois ele virava de lado e fazia com a enteada. Isso era clássico. E o Brasil não tinha sequer uma estrutura pensada de engenharia habitacional para que você pudesse oferecer para essa adolescente um quartinho separado. Então a própria engenharia da casa possibilitava esse tipo de crime. Porra, Pimentel, você está exagerando? Miqueias, eu tinha um por fim de semana. Em bairros de periferia de Resende, como Cidade Alegria, que era um bairro onde mais tinha esse tipo de casa. E a menina só ligava para a polícia depois que ela era abusada pela 5ª, 6ª, 7ª, 8ª vez. E quando você chegava na casa, a mãe negava. Minha filha inventou tudo isso. E hoje eu converso com os colegas da DECAV, Pimentel, são 2 casos por dia. 2 casos por dia da delegacia de relatos. Eu tive um colega da DECAV que falou, Pimentel, eu trabalhei em várias delegacias de homicídio na minha vida. Eu tirava de letra. Fui trabalhar na DECAV. Um plantão era o pior dia da sua vida. Tu chegava na tua casa quebrado de tanta notícia ruim, sabe, de tanta maldade. E eu só combato a pedofilia hoje com informação. Então, assim, um serviço que a gente pode prestar para a sociedade hoje, Miqueias, é quase que exigir, obrigar essa mãe. Eu sei que falta tempo, eu sei que falta orientação pedagógica para isso, mas essa mãe sentar com a filha, com o filho, com 5 anos de idade, não senta no colinho do seu titio, não senta no colinho do seu vovô, sabe? Não deixa ninguém tocar em você, tá? Prevenção combate a pedofilia. Prevenção combate o abuso infantil. E prevenção é orientação e conversa. Mas quando você leva isso para a discussão do conservador, ele não quer admitir, em hipótese alguma, que isso acontece no ambiente familiar. Ele não quer admitir sequer a possibilidade de uma cartilha. A cartilha nunca foi cartilha gay. Eu falo isso com uma tranquilidade porque eu votei em Bolsonaro. Mas aquela cartilha não era uma cartilha gay, era uma cartilha de prevenção ao abuso infantil, né? Eu contei em podcasts uma situação bem específica, Miqueias, de uma professora que usou um material didático de uma escola em Santos. Ela orientou os meninos na sala de aula, as meninas, 5, 6 anos de idade. Olha, se alguém fizer isso com você, avisa a mamãe.
né? E no final da aula, numa turma de 30 alunos, 2 alunos levantaram a mão. Professora, meu vovô fez isso comigo. Professora, o porteiro do meu prédio fez isso comigo. Caramba. Então, uma ação isolada de uma professora, nós vamos prender 2 abusadores. Mas eu tenho que ter coragem de conversar isso, de tratar isso de forma séria. E qualquer tentativa de você obstacular materiais e cartilhas que falem sobre esse assunto, você está evitando o combate ao abuso infantil e à pedofilia no Brasil. Tá? Agora, pensa nos discursos dos conservadores que nós conhecemos. Ninguém fala que o abusador está dentro da família. Todo mundo fala que o abusador está na rua. Né? Cuidado com aquela pessoa ali da tua rua, né? O tarado, o velho do saco. Ou ainda mais longe, né? Na internet. O influenciador é um abusador. Exatamente. O abusador é o cara que está muito próximo e precisa muito da sua confiança. E essa é uma conversa que a gente tem que ter de segurança pública várias vezes, irmão. Várias vezes mesmo, sabe? Eu não sei se você pegou isso em UPP, cara. Eu não sei se você pegou... Não, nunca. Vou te falar que graças a Deus eu nunca peguei uma ocorrência desse tipo. Porque assim, eu tenho filho, né, cara? Tenho 2 filhos. Então, sempre foi uma coisa que mexeu muito comigo. Tu ia perder a cabeça? Era possível. Eu recebo, hoje, embora não esteja mais na polícia, eu continuo recebendo ocorrências, né? Estão nos grupos do pessoal do meu pelotão, unidades que eu já trabalhei e tal. E eu fico recebendo ocorrências e, assim, toda vez que vem uma ocorrência sobre violência contra a criança... Você entendeu? pula? Eu fico afetado. Eu fico assim, cara, se eu me deparo com aquela situação, o que eu faço? Eu não sei o que eu faria. A gente tem aquela coisa, né? A gente não pode trocar de lugar numa ocorrência. De levar a ocorrência pro coração e querer fazer justiça com as próprias mãos contra o criminoso. Mas eu tenho a preocupação de, numa situação dessa, eu não saberia o que fazer. E assim, realmente, Que idade tem teu filho, Miquel? O mais velho tem 12 e o mais novo tem 8. Você orientou bem eles na infância sobre esse assunto que eu tô te falando, ou você ficou com medo de tocar nesse assunto? Eu nunca fiquei com medo, mas eu nunca pensei em tocar. E tua esposa tocou? Eu acho que sim. É porque, assim, o que você falou é justamente, eu acho que o ponto mais sensível. O abusador tá perto. E aí a mentalidade pô, meu pai nunca vai fazer isso. Meu irmão nunca vai fazer isso. O primo dele nunca vai fazer isso. Então acaba que a gente entra numa zona de segurança. Sendo bem franco contigo, é uma zona de segurança minha. Eu não acho que meu pai vai fazer isso, eu não acho que meu sogro vai fazer isso, eu não acho que meu irmão vai fazer isso. E o problema é que todo mundo acha isso. A gente confia na nossa família. E, como você falou, é justamente dentro da nossa família que tá o problema. E o que você tá falando agora tá... O problema tá fora da família também, tá? Mas não, estatisticamente... Sim, estatisticamente tá em quem tem facilidade de acesso. Pode ser um professor, pode ser, né, alguém do convívio daquela criança. E justamente por essa facilidade de acesso, só existe porque nós adultos confiamos naquele outro adulto. Então acaba que a gente sempre educa nosso filho, por exemplo, olha para os 2 lados antes de atravessar a rua. Mas se você mora num condomínio, você não fala a mesma coisa dentro do condomínio pro seu filho. Lógico, você tem razão. Faz todo sentido. A gente acaba entrando... Então isso que você está falando é importantíssimo. Da gente estar sempre reforçando isso junto aos pais. Olha, fala pro seu filho. Explica pro seu filho como que funciona uma questão de abuso. E eu tô admitindo, eu particularmente nunca pensei sobre a necessidade de falar sobre isso com eles. Eu falo sobre 1000 coisas. Sim. 1000 coisas. Por exemplo, essa questão das escolas agora, eu falo para meus filhos, cara, olha só, é um moleque da mesma idade dos outros. Pega uma cadeira e dá na cabeça dele, ele tá com uma faca só. Sabe? A orientação principal hoje é fugir, tá? Não, sim, mas... O confronto é só em... Não havendo como... Sim. Cara, mas você chegou a ler a orientação oficial, não? Eu vi uns vídeos, na verdade... Fugir e fugir. Se não der certo... Bloquear as entradas e se não der certo, partir pra cima. Partir pra cima é a terceira opção, né? Sim, primeiro você foge, depois você bloqueia e se não tiver jeito vai pra cima. E assim, reforça isso aí, viu, sobre isso eu conversei com ele. Tá. Sobre isso eu conversei com ele. Porque é um perigo que eu consigo vislumbrar. Agora, o perigo dentro da família, das pessoas próximas, é difícil da gente realmente se precaver. Sim. Mas é justamente onde o índice mais nos oferece risco, né?